E agora um alerta para quem luta contra a obesidade. A cada 10 pessoas que fazem cirurgias bariátricas, pelo menos 2 se tornam alcoólatras. O fim da compulsão pela comida pode desencadear problemas graves, como a dependência química. Veja todos os detalhes agora, na reportagem de Ana Paula Neves. Na luta contra a obesidade, mais de 400 mil brasileiros reduziram o tamanho do estômago nos últimos 5 anos. Diminuir o órgão que armazena e processa tudo o que comemos deixa menos espaço para os excessos alimentares. A perda de peso é rápida. Nem sempre o caminho que parece mais simples é bom para todos. Eu sempre pensei que emagrecendo eu ia resolver todos os meus problemas. E essa cirurgia só me mostrou que isso não é verdade. Pelo contrário, ela me trouxe coisas ruins. Não precisaria ter feito a cirurgia bariátrica, porque acabei trocando uma compulsão pela outra. Esse local, aparentemente tranquilo, é uma clínica de reabilitação para dependentes químicos. Viemos até aqui para falar de um assunto muito delicado. 20% das pessoas que fazem cirurgia de redução de estômago acabam desenvolvendo um transtorno, um vício pelo álcool. Elas trocam uma compulsão pela outra. Antes, comiam demais, passam a beber demais. Esse dado foi divulgado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Um assunto que merece toda a nossa atenção. É uma conversa repleta de tristeza. A mulher sentada à minha frente trabalhava como executiva de uma multinacional. Estar em boa forma física fazia parte do padrão de boa aparência no trabalho. Você queria emagrecer? Queria emagrecer. Mas você não conseguia controlar com dieta? Você já tinha tentado? Já. Eu fazia aquele efeito sanfona, sabe? Sim. Tomava remédio, engordava, emagrecia. Mas eu também tinha uma certa preguiça de academia, essas coisas. Então você fica escutando que cirurgia bariátrica, tava assim, todo mundo falando, olha, emagreceu tanto, você quer achar uma fórmula rápida de emagrecer. E eu fui no embalo. Médicos usam como parâmetro para a cirurgia o índice de massa corporal. Divide-se o peso pela altura e depois esse resultado dividido pela altura novamente. Se a conta der igual ou acima de 30, é sinal de obesidade. Mas daí a indicação de cirurgia é um outro passo. Cirurgia é indicada para os pacientes que têm o IMC, que é o índice de massa corpórea, acima de 35, associado a comorbidades, que são comorbidades, as doenças que a obesidade causa, ou para pacientes que têm IMC acima de 40, sendo que esses pacientes têm que passar por um tratamento clínico e um tratamento clínico refratário, não responde ao tratamento clínico, esses pacientes têm indicação cirúrgica. Ela estava obesa, pesava 93 quilos e tem apenas 1,63 m de altura. O IMC estava em 35 e havia uma doença associada à obesidade. Quando foi feito o exame médico, apresentou probleminha no joelho, na coluna. E aí o plano autorizou. Você fez uma avaliação psicológica, psiquiátrica antes da cirurgia? Eles fazem na clínica, mas é o próprio profissional contratado da clínica. Então, Perguntaram sobre alcoolismo para você? Não. Você fazia uso de álcool antes da cirurgia? Eu bebia socialmente. Ela emagreceu 20 quilos em 3 meses. E aí, quanto tempo depois da cirurgia, o uso de álcool foi se tornando frequente para você? Cada dia mais. Porque eu não conseguia comer e aí parece que a bebida era um alívio. Era a única coisa que eu conseguia fazer e aquilo foi aumentando dia a dia. A cirurgia de redução de estômago deixa um espaço menor para a comida, mas em nada interfere na quantidade de bebida ingerida. E de acordo com esse especialista, pessoas operadas ficam mais sensíveis aos efeitos do álcool. Você tem uma passagem mais rápida do álcool pelo estômago, e uma absorção mais rápida do álcool pelo intestino, causando aquele efeito do etilismo mais rápido na pessoa. Cada pessoa que sofre do alcoolismo, tem mais 4 pessoas que sofrem em volta. Tem os familiares que sofrem. Eu tenho uma filha que sofre com isso. Eu tenho minha mãe que sofre com isso. Eu tenho minha família inteira
de estar lá esperando que eu me recupere. E eu não sei se eu vou conseguir, porque até aqui dentro da clínica, eu, desesperada pelo álcool, cheguei a pegar álcool de limpeza, de tanto desespero que o meu corpo pedia pelo álcool. Eu virei a própria substância. Para esse psiquiatra, o alcoolismo pós-cirurgia bariátrica poderia ser evitado se os pacientes fizessem uma detalhada avaliação psicológica antes de operar. As doenças mentais, incluindo elas depressão, dependência de álcool, transtorno da compulsão alimentar, todas elas são de confirmação clínica, ou seja, elas dependem das informações verdadeiras do paciente. O que muitas vezes nós solicitamos que nesta avaliação, além da presença do paciente, tenha também a participação de um familiar que possa confirmar essas informações. O especialista afirma que pessoas que comem demais a ponto de se tornarem obesas já apresentam um sintoma de compulsão, de descontrole diante da comida. Se esse transtorno não for tratado, só muda a vontade. Tem tanto as pessoas que apresentavam apenas a compulsão alimentar e que não foram adequadamente estabilizadas antes da cirurgia bariátrica e que daí ficam em maior risco de, depois da cirurgia, desenvolverem outros comportamentos compulsivos. Comportamentos compulsivos nós podemos entender aqueles que a pessoa até planeja de não fazê-lo, mas que não consegue ter controle, como beber, fumar, usar drogas, relações sexuais, gastos e até autoagressão. Foi o que aconteceu com essa jovem. Quando eu operei, fiz a cirurgia bariátrica, ficou um vazio dentro de mim, que era o que a comida preenchia. E eu achei no álcool. Eu pensava que eu estava preenchendo aquele vazio. E então foi isso que aconteceu. Antes de me tornar alcoólatra, eu fiz uso abusivo de remédios, até mesmo de comida, dentro do meu padrão, meu novo padrão de quantidade, mas eu fiz abuso de comida, fiz abuso de compras. Mas o álcool foi o que eu mais gostei e o que mais me prejudicou. Ela operou o estômago com 22 anos, está com 31 agora. E essa é a 8ª vez que vem para uma clínica de reabilitação por dependência do álcool. Passou por uma avaliação psiquiátrica antes de fazer a cirurgia bariátrica? Não. Eu fiz todo o preparatório para a cirurgia, não foi citado em momento nenhum essa possível compulsão que eu poderia ter. O pré-operatório foi muito rápido, em um mês eu fiz o pré e já estava na mesa de cirurgia. E depois eu não fiz acompanhamento médico nenhum também. É um erro meu, mas eu não fiz nenhum acompanhamento. A cirurgia de redução de estômago não faz com que ninguém se vicie no álcool, garantem os especialistas. A questão está na origem dessa vontade de ter um prazer que a comida não proporciona mais. Há grande risco de, após a cirurgia, voltar a ter esse comportamento do uso do álcool em maior intensidade. Como também, se era um quadro depressivo que o paciente minimizou, depois da cirurgia tende esses sintomas a intensificarem e assim outras doenças. Podemos falar que a cirurgia traz um tratamento efetivo contra uma doença crônica que é a obesidade, com melhora do diabetes, melhora do colesterol, melhora da apneia do sono e das outras doenças associadas à obesidade. A divulgação de que 2 em cada 10 pessoas que fazem cirurgia bariátrica desenvolvem o chamado transtorno do abuso do álcool serve de alerta. Aos que já são operados, fica o aviso de continuar o acompanhamento psicológico, que muitos abandonam quando emagrecem. E aos que ainda pensam na cirurgia para perder peso, vale a reflexão. Eu aprendi muito sobre compulsão e obsessão, que é o que eu tenho com o álcool. Aprendi que eu não posso dar o primeiro gole. E eu acho que as clínicas, os médicos, eles têm que apresentar essa possibilidade para os pacientes. É o que eu quero, muito poder voltar a ser o que eu era antes, porque eu sempre tive uma vida de sucesso profissional, eu sempre tive
muitas alegrias junto à minha família, amigos, pessoas que me amam muito lá fora. E eu quero voltar com isso. Você vai conseguir, tenho Obrigado. certeza. Tenho certeza. Obrigado. Obrigada.